Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para nós estarmos aqui falando da palavra de Deus, do grande amor do Senhor Jesus, que é a nossa salvação. Nós vamos falar dessa santa palavra. Hoje nós vamos ler na Epístola Universal do apóstolo Judas. Nós vamos ler esta palavra que o Senhor nos dá nesta manhã para a meditação de todos, né? Pois nós estamos gravando nesse horário, por isso que eu disse de manhã. Mas todos que ouvirem essa palavra serão abençoados. Todos que ouvir a mensagem do Senhor, seja pegada por mim ou por outras pessoas que pegam a mensagem do Senhor verdadeiramente, baseado na Santa Escritura, serão abençoados. Feliz aquele que ouve a palavra de Deus e guarda, será bem-aventurado e prosperará em tudo que fizer. Porque bem-aventurado o homem que ouve a palavra de Deus e nela medita dia e noite. Tudo que fizer prosperará, é uma promessa da palavra de Deus, porque ele reconhece os mandamentos, reconhece a palavra de Deus e se esforça para guardar, porque confia no Senhor. Judas é a leitura de hoje. Judas capítulo, ou melhor, só tem um capítulo, né? Versículo 3, vamos começar. Amados, diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios que converte em dissolução a graça de Deus e nega a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez sobre isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirou esse povo da terra do Egito, destruiu também depois o que não creram, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisão eterna até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como eles, ou como aqueles, ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Diz a palavra de Deus nesse texto de Judas, a Epístola de Judas, penúltimo livro da Bíblia. Nós vamos falar hoje aquilo que Judas ele fez. Ele queria falar sobre a comum salvação, mas houve uma necessidade que levou ele a falar da fé, da batalha a favor da nossa fé. Hoje também nós vamos falar da batalha a favor da nossa fé. Nossa fé aqui é o Evangelho, é a verdadeira palavra de Jesus, os atos de Jesus, os milagres todos de Jesus, morte e ressurreição de Jesus, as epístolas, as palavras que foram escritas pelos apóstolos nas epístolas, Atos dos Apóstolos e Apocalipse, são esses livros que compõem o Evangelho. E
dentro deste evangelho está a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus, lançada para nós pelo seu Santo Espírito através dos apóstolos, e em primeiro plano as palavras do próprio Jesus, como já foi dita, e os seus atos de milagres. Graças a Deus. Nós vamos falar porque há necessidade, nesses últimos tempos, há necessidade de nós convidarmos a você, verdadeiro cristão, a você, crente verdadeiro, a você que tem uma esperança de morar no céu, a você que todos os dias ora a Deus dessa forma: vem Senhor Jesus. Sabe por que você diz isso? Porque você é igreja. Sabe quem impulsiona você falar isso, apelar pela volta de Jesus? É porque você tem o Espírito Santo de Deus. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele almeja o céu, porque o Espírito Santo de Deus leva ele a ter esse desejo, essa vontade de morar no céu. Quando a pessoa, o crente, não tem o Espírito Santo de Deus, ele se acostuma com as coisas daqui, eles fazem todo arrumadinho para viver aqui, porque quer perpetuar sua vida aqui. Mas quando ele realmente se converte para Cristo, recebe o Espírito Santo de Deus e a sua vontade é ir morar no céu. E todos os dias diz: vem Senhor Jesus. É para esse que nós vamos falar, e para aqueles que não aceitaram Jesus ainda também, aceite Jesus como seu Salvador. E você que está cocheando entre dois pensamentos, aceite Jesus de verdade e sirva ao Senhor, fazendo conforme diz a Bíblia Sagrada. Nós vamos falar a respeito da nossa batalha a favor da fé, da nossa fé genuína que veio de Cristo Jesus aos nossos corações. Se não tem fé, peça que Deus dá. Crê conforme as Escrituras. Crê conforme o Evangelho. Paulo disse: se não cremos conforme o Evangelho, estamos crendo em vão. Passar a nossa vida toda crendo conforme diz o vizinho, conforme diz a vizinha, conforme diz o pregador desnorteado da palavra de Deus. Mas nós queremos crer conforme diz o Evangelho, como ele nos ensina. Vamos, a Bíblia Sagrada, no seu Evangelho, ela ensina dessa forma, que nós temos que batalhar, lutar, nos esforçar. Vamos falar em 10 pontos, rapidinho, que nós devemos lutar. 10 pontos que a igreja deve lutar para vencer e provar que realmente tem uma fé genuína. Primeiro ponto, sobre a volta de Jesus. A igreja, ela luta, ela trabalha, ela batalha, mas ela não perde o seu foco, que é a volta de Cristo. Ela não perde o foco que Deus pôs no seu coração, que é a volta de Cristo. Tudo ao redor pode cair, tudo na frente pode cair, atrás pode cair, mas a fé dele é firme em Cristo Jesus. Ele sabe que Jesus vai voltar. Como já foi dito, ele tem o Espírito Santo de Deus e ele aguarda Jesus. Esse é o primeiro ponto da nossa luta. Lutar que o Evangelho, no propósito de que nós somos não dessa terra permanente, mas somos do céu. Por isso aguardamos a volta de Jesus. Outro ponto que a nossa fé leva, que nós temos o dever e também o direito de batalhar é pelo batismo. Todo aquele que se converte a Cristo Jesus, ele tem o direito de ser batizado. Creu, recebe o batismo, independente de como diga sim ou não, mas a fé dele. Quando João Batista estava lá, ele não procurou que estado as pessoas estavam, mas ele viu que o pessoal almejava o batismo. Era uma confissão que estavam arrependidos.
Alguns vinham hipocritamente, sem conhecer a Deus, sem se arrepender. Eles procuravam, mas João diz: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Das frutos dignos de arrependimento. Então ele concretizou, como Jesus também, que todo aquele que se arrepende, crê e pode ser batizado. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado, disse Jesus. O batismo com o Espírito Santo. Eu batizo com água. João Batista disse: mas vem um que é mais poderoso do que eu, esse vos batizará com fogo. O batismo com o Espírito Santo, devemos batalhar, porque hoje é desprezado, hoje não prega mais no púlpito, hoje nem mesmo os pastores, muitos pastores não sabem nem o que é isso, presbítero não sabe nem o que é isso, e muitos pastores batizam por conta própria, dizendo que é o batismo com o Espírito Santo. Eu tenho testemunho disso. Quantos homens, quantas pessoas, presbítero, diácono, foram batizados pelos homens, e ali dizendo que foram batizados por Jesus, eles não falam a língua, eles não têm comunhão, a vida dele não tem comunhão com Deus, e são pessoas que são batizadas, tem medo de falar com alguém que é batizado com o Espírito Santo, porque eles têm vergonha, quer dizer que são batizados, porque eles não são. Eu vi já testemunho dessas pessoas: eu não fui batizado com o Espírito Santo, mas o pastor disse que eu sou batizado. Isso é história, e até hoje eles estão negando, os próprios líderes estão negando o batismo com o Espírito Santo, porque eles são avarentos. Não estou dizendo todos, mas a maioria são avarentos, só pensa no lã da igreja, na lã das ovelhas. O batismo com o Espírito Santo deve ser defendido e batalhado pela verdadeira igreja. Os dons espirituais, depois do batismo do Espírito Santo, tem os dons espirituais. Esses dons é capacitação de Deus que leva a igreja a ter poder, a receber poder para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, para pregar o evangelho com grande poder nas ruas, nas praças, na internet, onde nós estamos pregando aqui com a autoridade de Deus. Os dons espirituais que dado por Deus, onde Deus distribuiu, não é dado por homem, não é dado pela faculdade, não é dado pela faculdade teológica ou secular. Traz essas coisas, traz alguns conhecimentos, mas vem mais, incha mais do que dá crescimento. Não estou condenando as teologias, nem os conhecimentos, isso é necessário em termos de crescimento físico e intelectual, mas espiritual tem que ter os dons espirituais, tem que ter a graça de Deus na vida, porque senão é um passarinho com só uma asa. Conhecimento sem poder, ou poder sem conhecimento, isso tem que ser equilibrado, o poder e o conhecimento. Os dons, a vida espiritual acima de todas, dando equilíbrio ao pastor, dando ao presbítero, ao diácono, dando à igreja, à irmã, o irmão, é para todos. É para todo, para ter discernimento dos demônios que estão lá na igreja, fazendo fantasia, enganando e mentindo, pregando, demônio pregando através das pessoas. Eu já vi isso. Quantas vezes cheguei em certa igreja, em certa ocasião, e Deus tinha me mostrado antes, e eu vi lá, quando eu olhei que cheguei na igreja, o mesmo obreiro que eu tinha visto estava lá, e outros obreiros, os velhos obreiros velhos que estavam lá, com os olhos fechados, sem enxergar. O pregador chegou fedendo, subiu em cima do púlpito, pregou o microfone, e era até um culto de mocidade. Pegou o microfone e começou a pregar coisas e mais coisas. E a igreja cega embaixo, os obreiros mais cegos ainda, os obreiros velhos mais cegos ainda. Parece que nem ouvia, nem entendia o que ele estava pregando, e nem enxergava, e começou a pregar besteira, com mais besteira. Quando eu olhei para ele, ele percebeu e fechou os olhos, fechou o rosto, e não olhava para mim de forma alguma, porque eu estava olhando para ele, e eu conhecia, eu sabia que ele era. Quando eu olhei nos pés dele, eu vi a diferença nos pés dele.
nas palavras dele, e ele chegou perto de mim, chegou fedendo. Eu digo, é esse o pregador? Aí veio na minha mente aquilo que você viu, olha ele aí. E a igreja não via. É preciso, os obreiros também não via. A igreja, coitada, a igreja estava lá. A igreja do Senhor tem o Espírito Santo, Deus vai chegar, mas aqueles que estavam lá eram cegos. Não estava vendo, e até hoje existe essa cegueira espiritual, porque ele não busca a Deus, não busca o dom do Espírito Santo, não busca o poder de Deus para enxergar e discernir essas coisas. Então, uma coisa que nós devemos lutar é buscar os dons espirituais. A nossa fé leva a isso. O dízimo. É necessário levar o dízimo à casa do Senhor. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 10, trazei vosso dízimo na casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa. O objetivo, mantimento para manter a casa do Senhor, aquilo que o Senhor, que os irmãos precisam, não que Deus precise de dinheiro. Alguém usa o nome de Deus e diz que é levar o dízimo para Deus. Não, eu disse para a casa do Senhor, para manter a casa do Senhor. Não é para enriquecimento, não é para luxo, não é para carro de luxo, casa de luxo. Não é para viagem, passar uma semana, duas lá nos Estados Unidos e a igreja passando aqui, fome, necessidade. Não é para andar com um carrão grandão, para isso, pode comprar, mas com seu dinheiro, não com o dinheiro da igreja, que é para manter o irmão que está precisando, que é a irmã que está precisando. Quantas vezes passa na rua, nós vimos um irmão carregando lenha para cozinhar o feijão, para assar a carne se tiver, enquanto o seu líder, da onde ele leva seu dízimo, tirando o dízimo a pulso da igreja, o dízimo é voluntário, é pela fé, é genuíno, mas é pela fé verdadeira. Inclusive o Novo Testamento não manda pagar dízimo, mas orienta a pagar, porque isso é uma função que já veio de Abraão, é necessário e é lícito. Mas para manter a igreja, para manter o povo, não é para luxo e engrandecimento dos seus líderes, não. O dízimo é necessário, devemos lutar, mas para mantimento da igreja e não enriquecimento dos pastores e muitos líderes. O homem de Deus sabe o que faz com o dízimo. O homem de Deus vive dele, que todo obreiro é digno do seu salário, mas sabe administrar para manter a obra. Isso Deus abençoa, porque muitos obreiros ambiciosamente, arrogante, muitos obreiros avarentos, que é idolatria, avareza é idolatria, leva a muito esse sentimento de crescimento e de superioridade diante do povo, enquanto o povo está lá levando dízimo humildemente, trabalhando todos os dias para manter, ainda dá os tal dos envelopes, essas coisas para marcar quem dá ou quem não dá e marcá-lo. A minha igreja eu vou tirar do obreiro, vou tirar o obreiro do público porque não leva o dízimo, e muitas vezes ele não leva para lá para o seu também, mas leva para o seu bolso. Homem de Deus, verdadeiro homem de Deus, tem direito a comer da obra, é bíblico. Agora, os extravagantes levam o nome de lobo devorador, mercenário, que a igreja passa fome, os irmãos passam fome, aquele que sustenta ele passa fome, mas ele não dá o sustento. O dízimo é lícito, a igreja deve lutar para vencer essas artimanhas e ter aquilo que a Bíblia recomenda, que é a honestidade com o dízimo. A honestidade. O dízimo é o ponto onde nós devemos batalhar para a glória de Deus, não contra ninguém, não contra homem nenhum, mas a favor do Evangelho, que nos ensina a batalhar pela verdadeira fé. Santidade. A igreja precisa lutar pela uma vida santa e obediência diante de Deus. A santidade, uma vida santa, uma vida que devemos estar, que o mundo veja e possa nos imitar, para que não veja, ou seja, ao contrário, o nós imitar o mundo. O mundo ser imitado pela igreja, como está acontecendo hoje. O jovem aprender logo cedo
na igreja, a partir de criança, aprender a ser crente, ser diferente do mundo que já saiu do mundo. O adolescente aprender, o jovem aprender, e aí por diante, todo mundo aprender a palavra de Deus e saber que mundo é mundo e igreja é igreja. Só há dois povos, mundo e igreja. Aquele que serve a Deus é aquele que não serve. Mundo e igreja é o que nós mais conhecemos. Mundo e igreja, a igreja do Senhor vai para o céu, por isso existe santidade. O mundo não tem exigência nenhuma, pode viver do jeito que for. É como antigamente a idolatria oferecia todo tipo de coisa, favorecimento, mas também exigência nenhuma tinha. Mas com Deus é diferente. Para andar nos caminhos do Senhor tem que andar no caminho estreito. A exigência de Deus é necessária. Deus Ele exige, porque o céu não é a nossa casa para morar. O céu não é o mundo. O céu é o céu onde Deus habita. E lá só entra com santidade. Por isso que nós devemos batalhar pela santidade. A obediência a Deus. A obediência a Deus. A obediência à igreja, a obediência aos pastores, verdadeiramente pastores. Os pastores zelam pela sua igreja. A igreja que Deus põe na sua mão não é dele, não é propriedade dele, é propriedade de Deus. Deus deu para ele administrar, para ele cuidar, ensinar, alimentar, conservar ela para a volta de Cristo, pura e imaculada. Santo, alma, corpo e espírito, para o dia da redenção do Senhor. O pastor ele tem que alimentar, dar alimento, como um pastor de ovelha alimenta as suas ovelhas lá no campo, tirando as verrugas, limpando ela, dando água, dando pão, dando o capim. E para a igreja do Senhor, os pastores espirituais têm que dar o pão da vida, a água que é a palavra de Deus, ensinando a receber o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, e olhando para Cristo, encaminhando a igreja para o céu, porque não é propriedade dele, ele é um administrador. Não seja daqueles que o seu senhor saiu e ele começou a espancar os seus conservos. Aqueles que ele tomava conta, aquele que administrava, começou a espancar. O Senhor chegou numa hora que ele não pensava e ele foi lançado lá nas trevas exterior, porque não soube fazer a vontade do Senhor, sabia e não fez. Os pastores sabem, ele lê, todo pastor tem que ler a lei de Deus, tem que conhecer a verdade, a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, tem de conhecer, tem de estudar para saber lidar e sobretudo orar e se converter se não é convertido para Cristo ainda. Porque muitas vezes nós perguntamos, você é crente? É crente. Você serve ao Senhor? Serve. Mas você nasceu de novo? Ele se cala, porque não nasceu de novo. Ainda falta alguma coisa. Ele falta alguma coisa. Aquilo que Nicodemo não sabia, que era nascer de novo. Jesus mostrou que deve nascer de novo. Por isso, nós devemos, sim, obedecer aos nossos pastores, mas os pastores, verdadeiramente pastores, como diz o autor dos Hebreus, obedecer aos vossos pastores, que eles zelam pela sua vida. Outro ponto que nós devemos, a igreja deve, nós cristãos, deve batalhar. Outro ponto é a obediência à igreja. A igreja do Senhor, o conjunto de membros, o conjunto de pessoas que serve ao Senhor, aquele santo verdadeiro, seja mulher, seja homem, criança, mas ele serve. Tem que levar a igreja ela é o parâmetro aqui na terra para a vida espiritual, é o parâmetro. Contrário à igreja, seja lá quem for, vai cair. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. As portas do inferno não prevalecem, porque a igreja de Deus é a instituição de Deus, é conservada por Jesus, tem o Espírito Santo de Deus, discerne tudo e tudo bem, e por ninguém é discernido. É a igreja do Senhor espiritual, ela serve ao Senhor como de dia, de noite, de manhã, a qualquer momento ela serve ao Senhor. Por isso cada membro tem que obedecer o conjunto da igreja, não é o conjunto de mulheres, homens não, que canta lá não. Não é esse conjunto, estou falando do conjunto completo. A igreja completa de Cristo deve ser obedecida.
A igreja diz assim, diz mais a palavra aqui. O amor de Deus e ao próximo. Amor a Deus e o próximo. Devemos batalhar por amor a Deus. Não é amor os centavos reais, os milhões e os trilhões. E desprezar o nosso irmão. O amor a Deus sobre todas as coisas. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Devemos batalhar. A Bíblia ensina isso. Livres do egoísmo. Livremos da avareza, que é a idolatria. Livremos dessas coisas que levam à perdição e amemos a Deus em primeiro plano e ao próximo como a si mesmo. O que é amar a Deus? É fazer a sua vontade na terra com alegria e verdade. Que é amar o próximo? É sair abraçando, é sair com falsidade, dizendo que ama, que faz isso, que quando precisa, foge. Vira as costas. Isso não é amor ao próximo, não, isso é fingimento. O amor ao próximo é quando precisar, é tratar bem o próximo, é respeitar ele como ele é, aceitar ele como ele, seja pobre, aceita ele como pobre, seja rico, aceita ele como rico, seja abastado, seja empregado, seja tenha cargo público ou não, é meu irmão, é minha irmã, preciso amar ele, porque a Bíblia nos diz: eu amo voluntariamente. Devemos fazer isso, amar voluntariamente, para que não faça como a gente já viu. Certa vez eu vi, falando do amor ao próximo, líder, excluindo o irmão, porque é pobre. Aqui na minha igreja não senta pobre, porque vai sujar o banco. Bota o pobre lá, mas bota o pobre lá, no estrado, lá no chão, e o rico vem para cá, o abastado vem para cá, o endinheirado, o dízimo bom vem para cá, mas o pobre, ele fica lá no canto, desprezado, serve para lavar meu carro, serve para lavar minha casa, talvez sirva, porque o rico não vai lá levar carro de ninguém, mas vai estar lá no púlpito sentado, mesmo que não tenha nenhum cargo na igreja, é até um idólatra, um mentiroso, um prostituto, mas está lá porque é rico. Deus não aceita isso. Isso não é amor ao próximo. Amor ao próximo, amor ao próximo é amar a todos sem divisão, sem parcialidade, sem acepção de pessoa. Tiago, ele falou dessa forma, e eu vou ler. Tiago falou dessa forma aqui, eu vou ler a respeito disso aí. O amor ao próximo sem acepção. Sem acepção. Olha aqui, meus irmãos, não tenham a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoa, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também alguns pobres com só de vestimento, atentarás para o que faz, que traz a gente a veste preciosa, e lhe disserem: assenta tu aqui num lugar de honra, e se disser ao pobre: tu fica aí em pé e assenta debaixo do estrado dos meus pés, porventura não fizeste a distinção dentre vós mesmos, e não vos fizeste juiz de maus pensamentos? É isso a resposta da palavra de Deus. Tratemos bem a todos, seja rico, seja pobre, amemos a todos, porque é amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus e ama a si, ama o próximo igualmente. É por isso que nós devemos batalhar pelo amor próprio, não fazer diferença. Porque o irmão é branco, eu vou amar ele. Porque o irmão é preto, eu vou amar ele. Ou porque meu irmão é branco, eu vou desprezar. Porque o meu é preto, eu vou desprezar. Porque é estrangeiro, eu vou desprezar. Jesus não fez distinção. Jesus disse: tu ame ao próximo como a ti mesmo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, que o nosso Deus Todo-Poderoso nos ajude a batalhar pela fé, porque Jesus vai voltar. Jesus vem, meu amado, minha amada, batalhemos pela fé, porque Jesus vai voltar e rebuscar a sua igreja. Não despreze a palavra de Deus, honre a Deus, ame o seu próximo, guarde os mandamentos do Senhor, procure para expulsar os demônios, curar os enfermos, procure os dons espirituais. Se você não é batizado na água, busque o batismo das águas.
Se você, meu amado, não espera Jesus, passe a esperar Jesus, porque ele vai voltar. Se você, meu amado, não paga o dízimo, porque o seu pastor pega seu dízimo e leva para outro canto, procure alguém que realmente faz a administração correta com seu dízimo. E sirva a Deus, leve por fé e não por avareza. Sirva a Deus. E você, amado ouvinte, você que não aceitou Jesus ainda, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não deixe o mundo lhe enganar, como já enganou toda essa sua vida. Não deixe, aceite Jesus, olhe para o céu, Jesus te ama. Tudo que você passou até hoje, Jesus dá alívio à sua alma, Jesus dá contentamento à sua vida, seu coração, sua mente perturbada, mas ele diz: não perturbe o vosso coração, creia em Deus, creia em Jesus. Tenha fé em Cristo Jesus. Quanto engano tendo enganado, levado para as cachaças, levado para a prostituição, para a mentira, para a idolatria, atrás disso, atrás daquilo, enquanto você despreza Jesus que salva você, vê você nascer, vê você crescer, alimentou você até agora, deu calçado, deu veste, deu luz aos seus olhos, voz à sua boca, cheiro ao seu nariz, mão para você pegar, pé para você andar, deu tudo, deixou você completo e você despreza Jesus. Despreza o Filho de Deus que tem vida para você, meu amigo. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Jesus te ama. Jesus te ama mesmo, Ele deu a vida, Ele deu seu Filho único, unigênito para salvar você e para libertar você. Aceite Jesus porque Ele é bom. Receba Jesus como Senhor e Salvador. Em nome desse mesmo Jesus, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.